Boa noite, irmãos. Que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Irmãos, hoje nós iremos retomar o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos na 26ª semana de estudo. Hoje nós começaremos a estudar o capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no capítulo 14, de 1 a 19, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 14, 1 a 19. Aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 19. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? E assim, é assim que os instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quanto emitem sons, se não o derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o fala em outra língua, deve orar, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se bendizeres apenas com o espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ó Pai, graças te damos, porque o Senhor nos deu a tua palavra santa, bendita e eterna, que tem o poder de penetrar o nosso coração, tem o poder de falar conosco, tem o poder de mudar a nossa vida. Por isso nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje nós retomaremos o estudo sobre os dons. Irmãos, primeira coisa, a origem dos dons. A Bíblia diz que os dons vêm do alto
vem de Deus. É o Espírito Santo que concede os dons. Nós não podemos perder isso de vista. Não sou eu, Geraldo Márcio, que determino qual dom eu quero. É o Espírito Santo que distribui como lhe aprouver. Segundo, o objetivo dos dons. Paulo, ele deixa bem claro que o objetivo dos dons espirituais é a edificação da igreja do Senhor Jesus. Se nós não estivermos usando os dons para a edificação da igreja de Jesus, não faz sentido o uso dos dons. Ele vem do Espírito e ele é para a edificação do povo de Deus. Irmãos, o que eu faço com o dom ou com os dons que Deus me dá? Ministério. Eu pego aquilo que Deus me deu, exerço, isto vira ministério. Todos vocês aqui têm um ou mais dons, mas talvez nem todos vocês têm ministério. Uma coisa é ter dom, outra coisa é ter ministério. Se você não coloca o seu dom em prática, você não tem ministério. E se você não tem ministério, a Bíblia diz que você está fazendo algo errado, pecado. Você está escondendo os talentos que Deus te concedeu. Então, primeiro, irmãos, a origem dos dons vem do Espírito Santo. Segundo, o objetivo dos dons, a edificação da igreja. O que eu faço com os dons? Ministério. E este ministério é para quê? Para a edificação da igreja. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os dons e o culto público. Mas primeiro, você e eu temos que ter em mente qual é o objetivo do culto. Qual é o objetivo do culto? O objetivo do culto é adorar a Deus em espírito e em verdade. É dar a Ele a glória devida ao seu nome. Se o nome de Deus não é adorado em espírito e em verdade, se nós não dermos a Deus a glória devida ao seu nome, não é culto. Até porque a função primária da igreja é glorificar a Deus. Muita gente acha que a função primária da igreja é evangelização. Isso não é verdade. A glória da igreja está no fato de que ela é adoradora. Adoradora. Segundo, é a edificação do povo de Deus. No culto, há crescimento e há comunhão. Por isso o culto é público. Nós congregamos juntos, nós publicamente, como igreja, como corpo, nós nos ajuntamos para adorar, para bendizer o Senhor, para que nós possamos crescer em conhecimento e também em comunhão uns com os outros. Terceiro, conversão dos incrédulos. Tem que ter um apelo persuasivo. Irmãos, eu creio que você nunca me ouviu dizer algo do tipo: depois de Jesus, você, visitante, é a pessoa mais importante aqui. Isso é uma frasezinha de efeito que eu não gosto. O sujeito não é crente, não tem compromisso com Jesus, veio aqui talvez por vir apenas, e ele é mais importante do que aqueles que servem a Jesus há muitos anos, inclusive que mantém essa igreja. Isso é uma frase para agradar pessoas não convertidas. Eu não gosto. É bonito, o visitante se sente muito bem, mas eu não faço. Eu não acho que essa frase é bíblica. Primeiro, adoração a Deus, em espírito e verdade. Dar a Ele a glória devida ao seu nome. Edificação do povo de Deus, crescimento e comunhão. Terceiro, conversão dos incrédulos. Agora, nada disso
estava acontecendo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, o que acontecia durante o culto nada mais era do que exibição dos dons. Eles queriam mostrar uns aos outros que eles tinham determinado dom. E dentro deste contexto, qual o dom que mais se destacava? Era o dom de línguas. Por quê? Porque ele é mais visível, ele é audível. Era o predileto da igreja de Corinto. E pasme, nós temos essa carta aqui, o capítulo 12, 13 e 14, e continua sendo em muitas igrejas pentecostais. A ênfase no dom de línguas. Se a igreja é um corpo, a igreja de Corinto tinha 1,70 m só de língua. E nós sabemos que um corpo tem braços, cabeça, olho, nariz, boca, perna, unha e por aí em diante. A igreja de Corinto era 1,70 m só de língua. Por causa disso, irmãos, havia dentro da igreja de Corinto muita exibição e pouca edificação. Isso pode acontecer conosco aqui também? É claro que pode. No púlpito, é claro que pode. No grupo de louvor, é claro que pode. Na escola bíblica dominical, é claro que pode. Então, nós temos que ter zelo com relação a isso. Púlpito, igreja, não é lugar de exibição. É lugar de edificação dos crentes. Irmãos, como quase tudo nos nossos dias é polarizado, na igreja não é diferente. Tem algumas igrejas que supervalorizam o carisma. Tem outras igrejas que supervalorizam o caráter. Eu estou falando das igrejas pentecostais e das igrejas tradicionais. As pentecostais supervalorizam o carisma. As igrejas mais tradicionais supervalorizam o caráter. O que nós devemos valorizar? Carisma e caráter. Essas duas coisas precisam de andar juntas. Da mesma forma que nós temos que ter luz na mente, nós temos que ter fogo no coração. Da mesma forma que nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, nós temos que encher o nosso coração de piedade. Da mesma forma que nós temos uma escrivaninha, nós temos que ter o nosso joelho dobrado diante do Senhor. E é interessante, irmãos, que alguns se gabam do fruto do Espírito, o caráter, mas negam os dons do Espírito. Por outro lado, outros se gabam do carisma, mas negam o fruto do Espírito. Isso é um desequilíbrio. O ideal de igreja é uma igreja que ora e estuda. Uma igreja que tem carisma e tem caráter. Uma igreja que tem compromisso com a palavra e com a oração. Não pode haver uma separação. Pastores cultos, mas vazios do Espírito. E pastores incultos, que oram dia e noite. Jesus advertiu: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos, porque às vezes nós queremos só a Escritura. Nós erramos, porque nós queremos só o poder de Deus. Nós devemos buscar ambos, Escritura e o poder de Deus. Como resolver essa questão do carisma, dos dons? Como Paulo resolveu essa questão na igreja de Corinto?
Primeiro, irmãos, pondo a casa em ordem. Olha comigo, capítulo 14 aí. Seguir o amor. Irmãos, Paulo deixa bem claro que o amor deve ser o condutor de todas as ações dentro da igreja. Paulo começa essa sessão com o que ele acabara de falar no capítulo anterior. Porque Paulo começou a falar sobre os dons no capítulo 12, ele interrompeu, ele falou que o amor é maior do que todas as coisas, e agora ele retoma novamente essa sessão. Irmãos, o amor é o ambiente em que os dons espirituais se tornam eficazes. O amor a Deus e o amor ao próximo. Quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos, nós vamos exercer o dom que o Senhor nos deu para a glória dele e para a edificação dos irmãos. Quando nós amamos a Deus e ao próximo, nós deixamos de lado a exibição e nós iremos procurar a glória de Deus e a edificação dos irmãos. Irmãos, foi no capítulo 13 que Paulo soltou o seu famoso ainda. Ainda que eu fale a língua dos homens, ou seja, ainda que eu conheça todos os idiomas, todos, milhares, sem amor, eu não sou absolutamente nada. Ainda que eu fale a língua dos anjos, e aqui Paulo usou uma hipérbole, uma linguagem exagerada. Não tem um versículo bíblico que fala sobre anjo falando em uma língua não compreensível. Todas as vezes que anjo falou na Bíblia, anjo falou hebraico, ou aramaico, ou grego. Quando Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, Paulo está dizendo, ainda que a vaca tussa, ainda que a galinha nasça dente, sem amor, eu só faço barulho. Eu sou como sino. Eu sou como lata vazia. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso, lata vazia. Você já notou que só lata vazia faz barulho? Lata cheia não faz barulho, não. É só pessoas vazias que querem fazer barulho, quer aparecer, quer exibir. E ele vai mais longe. Ainda que eu tenha o poder de ser um profeta onisciente, ainda que eu saiba tudo, é um dom que somente Deus tem. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha uma fé extraordinária, de mover uma montanha, se não tiver amor, nada serei. Então os dons precisam ser exercidos dentro deste ambiente de amor a Deus e amor ao próximo. Paulo começa deixando bem claro. Segundo, irmãos, procure servir a Deus com zelo. Olha aí, segui o amor e procurai com zelo os dons. Irmãos, Jeremias diz assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito. Não é o que deixa de fazer, não. É o que faz de forma relaxada. Irmãos, quando a Bíblia diz que nós devemos servir a Deus com zelo, e aqui está falando do contexto de culto, a Bíblia está dizendo que o culto tem que ser pautado por Deus. Deus não aceita qualquer tipo de culto. Não somos nós que determinamos como nós vamos adorar a Deus, mas Deus é que determina como Ele quer ser adorado. Dentro da igreja presbiteriana tem algo que chama princípio regulador do culto. Por exemplo, nós não usamos vela na igreja. Aí você fala assim, mas não faz mal usar vela não, hein? A Bíblia não proíbe vela, mas a pergunta é, a Bíblia manda usar vela? Não manda, então nós não usamos. A maioria das igrejas evangélicas, elas pautam o culto usando a seguinte justificativa. Não, Deus não proíbe tal coisa, logo pode. Nós não pautamos o culto assim. Está nas Escrituras, Deus manda usar?
nós usamos. Por isso que nós não usamos muitos aparatos que eles usam por aí. Porque existe um princípio regulador do culto. O culto é pautado pelas Escrituras. Irmãos, o verdadeiro culto, ele é ordenado por Deus, e somente Deus. Irmãos, nós não podemos inventar absolutamente nada, só para atrair pessoas. E eu falo aqui com muito carinho, mas eu fico assustado quando eu vejo que o pessoal colocando aquelas luzes coloridas para atrair a juventude. Se a palavra não atrai, esquece. O culto não é para entreter. O culto é para abençoar. Temos que adorar a Deus com zelo, com reverência. Dona Vera prepara aquela mesa aí da Santa Ceia com uma reverência, com carinho. Vem antes, tudo. O pessoal do louvor ensaiar. É assim. Por exemplo, tem alguns pastores, eles acham o seguinte: eu não carrego esboço para o púlpito, porque esboço não é espiritual, eu deixo o Espírito Santo falar. Que Espírito Santo avacalhado é esse? O Espírito Santo fala comigo quando eu estou lá sentado, 1, 2, 3, 5, 10 horas estudando a Bíblia. Deixa o Espírito falar. Isso é desculpa de preguiçoso. Já notou, a maioria dos pastores que falam isso, eles contam caso. Eles não expõem as Escrituras. Eles ficam contando caso. De um milagre aqui, outra colar, dá um glória a Deus, dá uma rodada, para o tempo passar, para o tempo passar, para o tempo passar. Terceiro, irmãos, a edificação coletiva tem que vir antes da edificação individual. Olha comigo o verso 1, 2 e 4. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica o quê? A igreja. Ou seja, a edificação coletiva vem antes da edificação individual. Irmãos, Paulo põe a profecia em primeiro lugar justamente por causa disso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele justifica o seu ensino usando um contraste muito interessante. Olha comigo aí o verso 3, o verso 2, como primeiro. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, irmãos, primeiro, quem fala em línguas não interpretadas, ele só fala a Deus, ele está edificando a si mesmo. Mas quem fala, quem profetiza, ou seja, prega a palavra, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Verso 4, mas o que profetiza, edifica a igreja. Notem o contraste. Edificação pessoal, verso 2, e edificação coletiva. Paulo está dizendo, olha, a profecia, a pregação, ela é superior às línguas, porque ela edifica mais gente. Irmãos, tem um teólogo chamado Juan Carlos Ortiz, que diz que o único dom que nós encontramos na Bíblia, que não deve ser usado na igreja, ou usar somente caso de interpretação, é o dom de línguas. E ele chama o dom de línguas do dom de pijama. Por quê, irmãos? Porque o dom que você deve usar só no quarto, porque só você é edificado. Só você é edificado. Eu acho também que funk também devia ser uma música do pijama, só o cara ouvindo o quadro só assim. Ô trem feio isso. Sertanejo universitário, essas coisas. Agora, irmãos, preste atenção no que Paulo diz aqui, olha, que é muito interessante para todos nós. Olha comigo aí, por favor, no verso de número 3. Olha comigo aí.
mas o que profetiza fala aos homens. Notem, 3 verbos: edificando, exortando e consolando. Quais são os efeitos da palavra de Deus pregada, irmãos? Primeiro, consolo. Consolo. Quando a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito, na unção do Espírito, ela traz paz e ela traz esperança. Segundo, exortação. O ministério da palavra tem a função de dar ânimo ao crente, fortalecer o crente, para que ele testemunhe de Cristo. Terceiro, consolação. A ideia aqui é que Deus usa a palavra pregada e sussurra no ouvido do crente, apaziguando, gerando temor e capacitando o crente a permanecer calmo, esperançoso, mesmo diante das adversidades da vida. Irmãos, eu estudando esse capítulo aqui, eu fiquei bem preocupado, porque a maioria dos púlpitos hoje, as profecias são catastróficas, geram medo, pânico, terror. Mas o texto diz aqui que a palavra pregada deve gerar o quê? Edificação, exortação e consolação. Por quê, irmãos? Porque quando nós falamos do inferno, logo depois nós falamos da esperança. Entrega a sua vida para Jesus. Quando nós falamos da dor, do sofrimento, da angústia, nós falamos logo depois que tudo isso vai passar quando nós fecharmos os olhos aqui e abrir na praça central da Nova Jerusalém. Quando nós falamos da corrupção do corpo, nós falamos que haverá a ressurreição dos mortos. Do púlpito, toda advertência é seguida de uma palavra de esperança. Toda palavra de advertência é seguida por uma palavra de esperança. Resumindo aqui, irmãos, esses três verbos, podemos resumi-lo com uma palavrinha: edificação da igreja. Edificação da igreja. Qual que é a função dos dons? Edificação da igreja. Irmãos, o texto é claro em dizer que profetizar é superior ao dom de línguas. O que vocês acham? Sim. Mas, se houver interpretação, não é não. Olha aí comigo no verso 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas. Isso significa o quê? Nem todos falavam. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Salve-se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, irmãos, é errado falar em línguas, irmãos? Não. Mas se não houver interpretação, é errado falar em línguas. Então, o que nós podemos afirmar sem medo de errar? Que o que muita gente trata com glamour é pecado. Tem muita gente falando em línguas nas igrejas por aí, sem que haja intérprete. Isso é pecado. Isso é pecado. Está aqui no texto. Paulo está dizendo assim, não tem quem interprete. Irmãos, quando o Josh, meu genro, vem aqui na igreja, Marcinha tem que ficar explicando ele alguma coisa, ou a última vez que ele esteve aqui, o Keller ficou traduzindo para ele. Ele vem aqui porque eu sou o sogro dele, pastor da igreja. É muito chato ele ficar lá em casa. Marcinha vem, porque eu sou o pai dela, deve ser também. Ela vem para cá. Ele vem para ver os irmãos também. Mas se o Kelly não traduziu a Marcinha, ele fica perdido aqui. Irmãos, olha uma pergunta retórica do apóstolo Paulo aí. Olha comigo do verso 6 ao verso 9. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis se eu vos falar do meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Paulo está dizendo, eu chego aí na igreja de vocês, eu falo sobre as doutrinas da salvação, ou eu falo sobre ciência, ou eu falo sobre uma palavra que o Senhor mandou que eu falasse, em outra língua. Vai adiantar o quê? Resposta, nada.
Verso 7. É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Aí ele começa a usar a ilustração, irmãos. Pense bem, irmãos, no lugar do Hermes, estivesse aqui eu tocando o teclado. Deus nos livre e guarde, irmãos. Horrível. Fora isso, desagradável. Feio e desagradável. Por quê, irmãos? Porque ninguém ia entender absolutamente nada. Ninguém iria entender absolutamente nada. Agora, irmãos, a segunda ilustração ainda é mais forte. Olha comigo o verso 8. Pois também, se a trombeta der o som incerto, como se preparará para a batalha? Irmãos, pensa bem, um corneteiro de um batalhão, um corneteiro lá no exército, lá na guerra, ele toca um som que ninguém entende. Alguns soldados vão recuar e outros soldados vão avançar. Por quê, irmãos? Porque os soldados não sabem. Ou senão alguns soldados irão ficar parados. Imagine só, esses soldados terão êxito na guerra, Pedro? Irmãos, é tão interessante a ilustração de Paulo, que lá no livro de Números, capítulo 10, verso 8, diz que somente os sacerdotes, filhos de Arão, poderiam tocar a trombeta. Ninguém mais estava autorizado para tal coisa. Talvez os crentes de Corinto tinham em mente da seriedade que Paulo está tratando aqui. Imagine só, 3 toques é para recuar, 4 toques para avançar. O sujeito toca um punhado de coisa lá. A seriedade, irmãos. Terceira ilustração. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que se falasses ao ar, ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, é sem sentido. Você vê um africano falando uma língua lá, de uma tribo qualquer, tem sentido para eles. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Irmãos, eu não sei, tem alguém que sabe mandarim aqui? Imagine você conversando com um chinês. Hein? Que coisa horrorosa. Paulo usa essa ilustração aqui. Você ouviu falar Paulo é papo de doido? Papo de doido. Paulo está dizendo, olha, não dá. Não dá. Irmãos, mais de 20 anos atrás, veio um senhor aqui, parecia ser muito culto, e pediram para ele orar. Ele fez a seguinte oração: Senhor, nós estamos genoflexos na tua presença. Essa palavra é portuguesa. Genoflexos é ajoelhados. Todos nós estávamos em pé. E todo mundo falou amém. Nós mentimos na oração. Irmãos, o músico, o trombeteiro e o interlocutor não podem ser compreendidos, a menos que suas mensagens sejam transmitidas de maneira que faça sentido ao ouvinte. Então, a edificação passa pelo entendimento. Glória, 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 glória. Ele está entendendo o que é glória, mas vai chegar aonde? Eu não estou sendo desrespeitoso aqui não, irmãos. Pelo amor de Deus. Mas as coisas precisam de fazer sentido. Irmãos, a espiritualidade tem que ser vivida com entendimento. Porque assim vai haver progresso. Olha o verso 12 comigo, por favor. Assim também vós,
visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Perceberam, irmãos, que Paulo vem falando que espiritualidade tem que ter entendimento? Quando há espiritualidade com entendimento, vai acontecer o quê? Progresso. A palavra progresso aqui, irmãos, significa exceder em muito, abundar, ultrapassar os limites conhecidos. Ou seja, você está num patamar assim. Você é edificado, você cresce mais na fé. Aí, irmãos, eu queria pedir que o Eduardo projetasse para a gente aí Efésios 4, por favor. Eu acho que eu consigo acabar hoje. Verso 12 em diante, por favor. Efésios 4, 12 em diante. Com vistos ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que nos induzem ao erro. Qual é o objetivo do crescimento, irmãos? Deixa o verso 15, Eduardo, faz favor. Volta ele, o 14, né? Volta ele aí. Para que não sejamos mais como meninos. Pelo contrário, para que nós possamos crescer. Para que nós possamos tornar adultos espirituais. Irmãos, olha o resultado comigo aí, no verso 14 e 15. Primeiro, a espiritualidade sem entendimento. Olha o que dá aí. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica o quê? O que ele está dizendo aqui, irmãos? Que nem a pessoa está entendendo. Quem não entendeu? Está dizendo o seguinte, olha, tem muita emoção, mas não tem razão. O que eu estou dizendo aqui? Tem muita gente que faz, e faz com toda boa intenção. Mas Paulo diz aqui que a mente fica infrutífera. É muita emoção. Mas não tem conhecimento, não tem crescimento. Eu sou muito a favor da emoção. Você não tem noção como que eu me emociono quando eu falo, na hora do louvor e tudo. Eu sou um sujeito passional. Agora, eu gosto de entendimento. Eu gosto que o meu coração pule, mas eu gosto que minha mente amplie. Já contei isso aqui 100 vezes. Nós tivemos um louvorzão aqui na igreja, uma irmã chegou toda animada e falou assim, pastor, hoje eu vou pular, vou levantar as mãos, vou fazer isso, porque eu tenho fogo na canela. Eu falei, que bom, irmãos. Pede Espírito, irmã, pede Espírito Santo para soprar, quem sabe chega no coração. Olha, gente que dança forró deve ter fogo na canela, que não é brincadeira, viu? Quem dança lambada, samba. Irmãos, orar em línguas é uma edificação na área das emoções. E faz bem, aprofunda a convicção, a dedicação e o amor, mas não edifica a igreja. Agora, tem algumas coisas que as pessoas só querem fazer em público. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cantar animados aqui quando a igreja estiver cheia. E vamos cantar desanimados quando a igreja estiver vazia. Já pensou se eu depender de público aqui para pregar? Meu sermão de domingo vai ser bom. O meu sermão de quinta vai ser mais ou menos. E o meu sermão de segunda-feira vai ser bem fraquinho. Agora, estou deixando toda a modéstia de lado. Pode perguntar aos irmãos que me ouvem na segunda. Os que me ouvem
nas casas e aqui, a emoção é a mesma. E os momentos mais intensos que eu tenho de adoração, às vezes eu estou sozinho. Dar glória a Deus sozinho é bom, irmãos. Na universidade, então, tem aqueles colegas que acham que a gente é doido. Mas olha a preocupação do apóstolo Paulo, irmãos. Olha comigo, irmãos. Versículo 16. E se tu bendisseres, apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém? Notem, o amém. Depois da tua ação de graças, visto que não entendes o que dizes. Paulo está preocupado, irmãos, com aquela pessoa que está na igreja, que é nova na fé ou visitante, tá bom? Segundo os entendidos, aqui a palavra indouto pode ser usada tanto para aquele que está visitando, quanto para aquelas pessoas novas na fé. A pessoa dá o amém sem saber o porquê. Ela não sabe o que está acontecendo. Por isso, irmãos, que a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes uma pessoa chega aqui e vai achar que está numa assembleia de marciano. Entendeu? Irmãos, outra vez eu vou pedir desculpa, mas tem algumas coisas que eu não gosto. Diga para o visitante do lado que Deus o ama muito. Às vezes é um constrangimento. Manda o cara ficar de pé, falar o nome dele, o CPF dele, a rua dele. Quer ver outra coisa? Encontro de casais. Olha nos olhos da sua amada e diz, eu te amo. Ah, Brian falou uma boa. Prega a palavra, deixa o Espírito trabalhar. Deixa o Espírito de Deus fazer. Deixa. Irmãos, os nossos visitantes, as pessoas novas na fé, elas precisam entender a palavra. Por isso que tem que ter aplicação, linguagem simples, direta, clara e objetiva. O nosso sermão tem que ter cuidado para não ser uma espada longa e chata. Agora, irmãos, olha o que Paulo diz no verso 18. Primeiro, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Errado falar em línguas, irmãos? Paulo dá graças a Deus por isso. Paulo está feliz com isso, irmãos. Irmãos, eu queria tanto, eu oro. Eu oro. Paulo diz, olha, dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vocês. Agora, olha o verso 19. Contudo, quando vem um contudo assim, espera. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Irmãos, percebam um contraste aí. 5 para 1.000. Olha a linguagem exagerada que Paulo usou aí. Prefiro falar 5 palavras do que 1.000. 5 palavras que edificam, do que 1.000 palavras que ninguém entende. Deus é amor, você sabia? Pronto, 5 palavras. Tá certo, Giovana? Ah, eu contei no dedo aqui antes, pensando na mente aqui. Entendeu? Olha o que Paulo diz aqui. Prefiro falar 5 palavras para edificar a igreja do que falar 1.000. O contraste. Oi? 10.000, obrigado. Nossa, aumentou mais ainda, obrigado. 10.000, Giovana mostrou 10 ali, eu não entendi. Achei que era linguagem de sinais. Libra. Quase que eu fiz isso aqui. 10.000, obrigado. Olha o contraste. Irmãos, termino. Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo é discreto. Paulo não se jactava das suas experiências espirituais, sabiam disso? E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios 12, 2. Demora um pouquinho, está do lado, até o povo abrir a Bíblia. Depois você projeta. Não, deixa eu abrir também. 2 Coríntios 12, 2. Um em diante. Irmãos,
Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está defendendo o seu ministério. Eles questionavam se Paulo era apóstolo ou não. Eles batiam pesado no apóstolo Paulo. Por isso que ele vai contar aqui, mas preste atenção aí comigo. A partir do verso 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha a dificuldade deste homem para contar uma experiência. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Para o judeu, o terceiro céu é o paraíso. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Notem, irmãos, que Paulo, com muita dificuldade, para defender o apostolado dele, é que ele conta essa experiência. Agora, irmãos, depois de quantos anos que Paulo contou? Quantos anos? 14 anos. E para quantas igrejas ele contou? Pelo menos se a gente pegar as cartas. Para quantas? Só para essa igreja aqui. Só para essa igreja aqui. Ah, se fosse eu, 14 minutos depois eu contava. WhatsApp, Instagram, YouTube, a gente vai para todo lugar. Irmãos, tudo aquilo que Deus nos deu tem que ser usado, primeiramente, para a glória dEle. Isso primeiro é para mim, que prego, para aqueles que tocam, para aqueles que cantam, para todos nós. Se Deus te capacitou para você tocar, para você adorar o Senhor, não use sua guitarra, seu teclado, seu baixo, seu violão, sua voz, para fazer gracinha, para querer aparecer. É para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. Se Deus te deu o dom para anunciar o Evangelho, suba no púlpito aqui, mas não queira parecer mais do que Jesus Cristo, não. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração tem que ser dada a Ele. Eu não respeito pessoas que conversam de um jeito ali e passam aqui para trás e conversam de outro. É personagem. Nossa, Geraldo Márcio, você conversando ali fora, você tem uma voz, quando você chega lá atrás, você fala assim, caríssimos irmãos. Que isso, rapaz? Outro dia eu estava conversando até com a Svete, falando que eu não gosto que meu iPad fica aparecendo nem nada. A Svete falou assim, eu acho interessante, pastor, se eu coloco sua Bíblia aqui, ó. Você já perceberam? Eu faço questão de mostrar para todo mundo que a Bíblia tem que conduzir o sermão. Não é porque eu sou bom não, tá, irmãos? É porque eu tenho medo. Eu entendo que só é sermão quando a Bíblia é explicada, aplicada, ensinada. O púlpito não é lugar de bons oradores, é lugar de bons pregadores. Às vezes o sujeito não tem nenhuma boa oratória, mas ele prega um bom sermão. Tem gente aqui que não tem uma boa oratória, mas eu gosto muito de ouvir. Irmãs aqui, que eu gosto. Então, irmãos, o texto é para mim e para você também. Vamos usar tudo aquilo que Deus nos deu, para a glória dEle. E não vamos ser exibidos, não. Em nenhum sentido, tá bom? Não só na igreja, em lugar nenhum. Ó, você não sabe, mas se você é exibido, quando você sai, todo mundo fala mal de você, tá? Todo mundo. Ser mais ponderados, mais equilibrados, evitar de falar de si mesmo, entendeu? Elogiar a si mesmo. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Irmãos,
Essa mensagem serviu muito para mim, tá bom? Se serviu para você, amém. Vamos orar? Queria pedir que Giovana viesse aqui à frente e orasse por nós, Giovana. Pode ser? Eu estou precisando mais de oração do que de orar. Pode orar aí. Pode. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui no Teu templo, aprendendo em comunidade, sendo exortados, sendo consolados, ó Pai, recebendo realmente a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração. Te pedimos, ó Pai, que nós tenhamos agora, nesse momento, um coração aberto, para que nós possamos aplicar tudo aquilo que foi ouvido aqui, para que possamos viver tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa noite, ó Pai. Seja misericordioso para conosco, ó Pai, porque somos humanos, somos falhos, somos imperfeitos, mas, ó Pai, somos Tua criação e, ó Pai, sabemos que somos Teus filhos, porque o Senhor nos adotou como tais, ó Pai. Muito obrigada por isso. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, fortalece a nossa fé cada dia para com o Senhor. Essa é minha oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Semana que vem nós vamos continuar na mesma toada aí, tá bom, irmãos? Eu acho que semana que vem vai ser mais polêmico ainda, tá? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o ministério do Espírito Santo esteja sobre todos os irmãos. Amém.